Fala galera, professor Juliano na área aí com vocês e pessoalzinho do sexto ano. A gente vai falar hoje, nessas nossas aulas que a gente vai ter dessas semanas, sobre um dos assuntos mais interessantes que nós temos. É um assunto que tem pessoas até hoje que se dedicam a vida toda a estudá-lo, que é a Grécia Antiga. Antes da gente começar a falar sobre a Grécia Antiga, a gente precisa também conversar sobre se é correto a gente utilizar essa nomenclatura de Grécia Antiga, ou a gente vai utilizar civilização grega ou outro tipo de nomenclatura. Hoje em dia, galera, nós utilizamos de uma maneira mais específica, a maneira correta que nós temos para chamar esse assunto é mundo grego. Mas eu coloco para vocês a nomenclatura de Grécia Antiga para facilitar a localização de vocês durante aqui os nossos estudos, beleza? Então, já deu. A gente vai ver nessa aula localização geográfica do mundo grego, ou seja, onde ficava localizado esse mundo grego, para a gente entender que não é a Grécia Antiga, não é apenas o país Grécia que nós temos hoje, que nós consideraremos como sendo o mundo grego, os períodos históricos pelo qual essa civilização passou, que é uma civilização extremamente importante, principalmente em se tratando de mundo ocidental, e as características gerais de cada um desses períodos, beleza? Vamos lá, galera. Primeiro aspecto, localização geográfica. Olha só, o país Grécia vai ficar nessa região aqui do Mar Egeu, no Mar Mediterrâneo que nós temos hoje. Tá? Então, vocês precisam entender que não é o país Grécia que nós estudamos aqui no sexto ano o mundo grego. Tá? Primeiro, qual a localização geográfica que nós temos, pessoal? Essas várias e várias ilhas que nós temos aqui são as ilhas que nós teremos falando sobre o mundo grego, ok? Vejam que nós temos um litoral bastante recortado, todo recortadinho aqui, várias e várias ilhas. É uma região em que a geografia vai ser extremamente importante para condicionar essa civilização. E além de ter um litoral extremamente recortado, nós temos uma região com muitas montanhas. Então vai ter povos que vão ficar isolados do outro geograficamente apenas por causa das montanhas. Tá? E aí essas civilizações, esses grupos, posteriormente nós veremos, as cidades-estado vão se desenvolver uma distante das outras por causa da questão geográfica, ok? Então, o território que a gente tem, pessoas, Grécia continental, localizada ao sul da Península Balcânica. Olha como que a geografia é importante para você entender o conteúdo de história. O que é uma península? Península é uma quase ilha. Com o desenvolvimento dos tempos geológicos, das eras geológicas, essas penínsulas, se transformarão em ilhas no futuro. Então ela é uma quase ilha, ela é uma península. A Península Balcânica, nós temos aqui, o sul da Península Balcânica. Grécia insular. Insular já é ilha, tá? Então já é a Grécia que nós temos essas várias ilhas aqui e principalmente, o que a gente vai ver na nossa próxima aula, a ilha de Creta, tudo bem? Grécia peninsular, Península do Peloponeso, que a gente tem aqui também. E a Magna Grécia, que não está aparecendo aqui nesse mapa de vocês, mas a Magna Grécia é a região do que hoje nós chamamos de sul da Itália, beleza? Mas vamos lá, antes de a gente falar sobre Grécia, o que você já viu sobre Grécia na tua vida? Com certeza você já assistiu algum filme sobre Grécia, já jogou algum jogo sobre Grécia, já assistiu algum desenho sobre Grécia? Não? Já jogaram God of War, por exemplo? God of War vai se tratar sobre mitologia grega, relacionando também parte da mitologia romana, O que mais que a gente tem? Os desenhos, os filmes do Percy Jackson e os livros do Percy Jackson são livros que estão falando sobre os mitos que nós temos aqui do mundo grego, Que mais? Da minha época, nós temos um desenho maravilhoso chamado Cavaleiros do Zodíaco, que está disponível na Netflix. Tira um tempo nessa quarentena e vai assistir. O Cavaleiros do Zodíaco vai misturar boa parte da mitologia grega aqui também, Então, a cultura grega é uma cultura riquíssima. Mais pra frente a gente vai ver o que essa cultura nos possibilitou até os dias de hoje, o que dessa cultura chegou até nós, certo? E a mitologia grega, para algumas pessoas, elas não conseguem perceber que é além do que está acontecendo ali, é uma explicação do mundo que nós temos nessa mitologia grega. Os mitos gregos fazem parte até hoje, como por exemplo, da psicologia, para explicar determinados aspectos, ok? Bom,
Passando dessa fase aqui, galera, da localização geográfica, a gente vai falar sobre os períodos históricos da civilização grega. Aqui novamente, né? Será que é certo a gente chamar civilização grega? Porque não é apenas um povo que se torna o grego, né? Vão ser vários povos que vivem em uma região, que depois a gente vai ver o que faz deles gregos, né? E o mais correto hoje em dia, como eu já falei para vocês no comecinho do vídeo, é a gente chamar de mundo grego, porque é um mundo daquela época em que nós tínhamos ali e a maneira que essas pessoas viviam também. Dá uma olhadinha aqui, presta bastante atenção que isso aqui deu trabalho para eu fazer, hein? Aqui nós temos uma linha do tempo apresentando os 5 períodos da história grega. Tá? A história grega ela vai se dividir em 5 partes, 5 períodos específicos, muito característicos, um diferente do outro. Tá? Nós temos quais são esses 5 períodos? Período pré-homérico, período homérico, período arcaico e período clássico e, por último, período helenístico. Ok? Olha só, o período pré-homérico. Primeiro, ninguém é pré-nada, né? Ninguém fala, a gente que vive aqui no período pré alguma coisa. Não, a gente está vivendo nesse período. Essa divisão historiográfica que a gente tem em linha do tempo dessa maneira é uma divisão que os historiadores contemporâneos fazem para facilitar a nossa compreensão sobre esse estudo, né? Então, o período pré-homérico, naquela época, eles não se chamavam dessa forma. A gente precisa compreender a noção de linha do tempo também, né? Vejam que a linha do tempo ela vai passando nessas características que nós temos aqui, ó, antes de Cristo, que nesse sentido os números eles vão diminuindo, porém o tempo vai passando, né? E outra, os gregos não se diziam, nós que vivemos aqui no século 20 antes de Cristo, eles não faziam a mínima ideia de quem fosse ser Cristo, né? Então, essa divisão que a gente tem na história, nesse formato de linha do tempo, é uma divisão que vai levar, claro, primeira coisa, a história da Europa como sendo o centro, uma visão eurocêntrica. O que significa isso? Que a história europeia é o mais importante para tudo, né? E nós temos aqui esse avanço dessa história acontecendo, ok? Vejam, o tempo vai passando e o número dos séculos aqui, ele vai diminuindo. Você já viu isso com o teu professor ou com a tua professora na sala de aula e você sabe disso, né? Uma dica. Você do 6º ano não fica desesperado. Meu Deus, eu tenho que copiar tudo que está ali. Vai pausando o vídeo. Aproveita a tecnologia que você tem, né? Quer fazer essa linha do tempo aqui? Faz ela. Copia ela bonitinha. Coloca no teu caderno que vai valer muito a pena para você ter disponível isso aqui no seu caderno, né? Então, olha só. Esses períodos vão passando. Por que a gente divide em períodos, galera? A história é assim também. Lembra lá das tuas primeiras aulas de história? Você tem a história dividida em pré-história, o que mais? História antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Por que elas são divididas assim? Porque os historiadores consideram algumas rupturas, algumas diferenças que acontecem, algumas coisas, alguns impactos muito importantes que nós temos no decorrer da civilização, que a gente coloca um marco divisório. Na história grega é a mesma coisa. Vamos para o primeiro período? Período pré-homérico. Por que é pré-homérico? Porque nesse período aqui, nós teremos histórias que serão contadas por um poeta chamado Homero. Portanto, o período que veio antes das histórias contadas pelo Homero, a gente chama de período pré-homérico. Tudo bem? Nesse período pré-homérico que a gente vai ver na próxima aula, nós teremos a formação da Grécia. Os povos que vão invadindo a região das ilhas gregas, os povos indo-europeus que vêm de outras regiões invadindo ali, os povos aqueus, eólios e jônios, tá? Vão invadir aquela região, lembrando que ali já viviam os chamados pelasgos, que viviam na região da ilha de Creta, que é aquela ilha grande que nós vimos naquele primeiro slide, e os aqueus, eólios e jônios invadem essa região, e o período pré-homérico, qual que vai ser o marco, o que a gente vai ter como uma divisão? Acabou um período, começou o outro. Qual vai ser? A invasão desses caras aqui, ó, os dórios. Os dórios, que eram um povo violento pra caramba, invadem aquela região, a gente considera, opa, agora começou um outro período. Qual período é o próximo? Então, nós temos o período chamado de período homérico. O que vai acontecer aqui, galera, nesse período homérico? Olha só, como os povos que estavam vivendo aqui na Grécia fugiram, para onde que esses povos foram?
Eles foram para uma região específica que a gente vai ver nas próximas aulas, e nessa região eles vão começar a viver no que a gente vai chamar de genos, tá? O que são as genos? A gente vai ver nas nossas próximas aulas. O professor me está falando isso toda hora que a gente vai ver nas próximas. Pois é, essa é uma aula introdutória, para você ter um contato inicial, para você aumentar a tua curiosidade também sobre isso aqui, ok? E aí essas genos vão surgindo, vão se desenvolvendo, é um grupo de pessoas de uma mesma família, essas genos vão aumentando, que aí darão origem posteriormente às cidades-estado. Né? As primeiras cidades-estado. E aí, quando nós tivemos o aumento populacional muito marcante, muito grande, começa a faltar terra para todo mundo e rola um evento que a gente chama de segunda diáspora, tá? Quando os povos gregos vão migrar daquela região do Mar Egeu, vão migrar para outras regiões da Ásia Menor. E aí a gente chama também de segunda diáspora e também o processo de colonização grega. Beleza? Terceira fase, período arcaico. Quando ocorre a segunda diáspora, os historiadores colocam um marco. Entenda, a história vai sendo feita assim. Acontece um evento importante, opa, para aí então. Vamos começar outra fase. Professor, mas é tudo alterado? Não. Você tem algumas coisas que se alteram, outras que vão se mantendo. Tudo bem? E aí nós temos o período arcaico. Nesse período arcaico, galera, nós temos a expansão das cidades-estado. As duas principais que você talvez já tenha ouvido falar são Atenas e Esparta. Já assistiu aquele filminho do 300? Então, fala sobre isso aqui. Os mitos de Hércules lá e tudo mais estão relacionados às cidades-estado gregas. No período arcaico, Atenas e Esparta vão ganhando força, vão se desenvolvendo cada vez mais. A gente vai ter uma aula só sobre isso daqui, a gente vai ver cada período numa aula específica. Até que nós chegamos, pessoal, no período chamado de período clássico. O que é o período clássico? Olha só. O que é algo clássico? É algo velho? Não. É algo antigo? É, mas não apenas. Clássico é algo que ficou marcado por ser muito importante, né? Então, o que é um clássico no futebol? Quando você tem um jogo que já tem uma história muito grande. Então, o período clássico é o período de maior esplendor da cultura grega, tá? É o período que nós temos a filosofia se desenvolvendo. É um período marcado principalmente por duas guerras, as chamadas guerras médicas, que é essa guerra que você tem lá no filme do 300, uma das guerras, uma das batalhas, que é a Batalha das Termópilas. E depois das guerras médicas, nós temos a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre os próprios gregos. Isso vai gerar o enfraquecimento dos gregos e chegaremos ao último período da história grega, que é o período helenístico, quando o Alexandre o Grande, que é o principal conquistador desse período aqui da Macedônia, vai expandir o território grego, a sua maior quantidade de terras que nós teremos aqui, chegando depois ao fim, né, e ele desenvolve também a cultura helenística, que é uma mistura da cultura grega com a cultura dos povos do Oriente. E depois disso, o período helenístico acaba no século II com a invasão dos persas e o domínio dos persas sobre o que a gente chama de mundo grego. Beleza? O que vocês já podem fazer atividade de casa? As atividades da plataforma que já estão disponíveis para vocês e que estão relacionados com esse assunto aqui, com a organização cronológica do tempo. Tem duas atividadezinhas bacanas da página 156, a 1 e a 2, que você também já pode ir realizando sobre esse assunto aqui. Tudo bem? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Vimos aí então um panorama geral de toda a história grega, as divisões que elas vão tendo ali. E na nossa próxima aula a gente vai ver então o que vai acontecer no período pré-homérico para a gente considerar ele importante e depois a sua divisão. Beleza? Forte abraço para vocês e bons estudos. Até mais!